570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h03. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias CBN Campinas, dia 10 de julho de 2023. A partir de agora nós vamos juntos até às 5 da tarde, acompanhando muito do que rolou no fim de semana no noticiário esportivo, do que vai rolar durante esta semana e, claro, falando de outras amenidades também, que estamos aqui para conversar. O rádio não é uma caixa de conversa, estamos aqui para dialogar, para trocar figurinha, para fazer a sua tarde um pouco mais leve, tá bom? Bom, vamos lá, começando a girar as manchetes, os caras que estão comigo hoje. Boa tarde para você que está mexendo no Threads. Antônio Lupe, tudo bem, Lupe? Boa tarde. Como é que você tá, Eliel? Boa tarde, uma excelente semana a você e a todos que acompanham o Arena CBN. Tá com uma camisa do Chicago. Sim, estou Estilosa. com a camisa do Chicago. Sabe por quê? Não sei. Porque o Iago, grande talento do basquete brasileiro, Tá na Summer League? tá na Summer League e vai fazer mais uma partida pelo Chicago. Quem sabe, né? Ele Vai não... que... Você que é um exímio conhecedor da língua norte-americana, Certo. Summer League quer dizer o quê? É simplesmente, traduzindo ao pé da letra, a Liga de Verão. Ah. É como se fosse a Copa São Paulo de futebol. Ah, perfeito. Do Agora basquete. você foi cirúrgico agora. Obrigado. Foi muito bem, Antônio Lupe. Ele que está também meio que bem trajado, não é do Chicago Bulls. Não. Mas boa tarde para você, meu caro Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Começando a semana aí, uma notícia triste do futebol e mais erros de arbitragem, né? Notícia triste felizmente, a morte de uma torcedora, né? Mais uma briga com torcedores nos arredores dos estádios. Essa vez foi uma palmeirense no jogo entre Palmeiras e Flamengo. E os erros de arbitragem sucessivos no campeonato, né? Ontem o Grêmio reclama, o Flamengo reclamou também. Ontem teve um pênalti pro Santos também. O apito, o apito amigo do Palmeiras prejudicou o Mengão, né? Fazer o quê? Pois é. O apito amigo do Verdão prejudicou, né? Vai ver que a CBF tá usando o avião do Palmeiras para viajar com a arbitragem, né? Brincadeira. Olha só. Deixa eu falar um negócio aqui. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde ao ouvinte CBN. Eu não consigo me conformar quando eu abro o noticiário esportivo e a principal manchete que tem lá é a morte de uma torcedora que estava na fila para entrar ao estádio depois de ter adquirido o seu ingresso, estava lá com a camisa do clube ao qual ela torce, não estava envolvida em confusão nenhuma, ser agredida por um imbecil, um acéfalo, um bicho travestido de homem, de torcedor, que foi com o único objetivo de brigar, de agredir. Um cara que tira a vida de uma menina que tinha a vida inteira pela frente, que estava lá para se divertir num sábado à noite, que sai de casa com o irmão, com a família e não volta para casa por conta dessa imbecilidade que é torcer para um clube de futebol. Vou repetir, imbecilidade que é torcer para um time de futebol. O cara coloca isso acima das relações familiares, o cara coloca isso acima das relações de ser humano, acima da ligação que ele possa ter com qualquer empatia humana, acima de qualquer outro sentido na vida. O futebol é entretenimento. Você torcer para alguém ou despejar a sua fé, a sua emoção em algum time, faz parte. Agora, você viver por isso é loucura. Você precisa de tratamento. E ontem na matéria, muito bem feita pelo Fantástico, mostrando o caso daqueles bandidos travestidos de torcedores, porque tinha gente que estava lá em Oruro, envolvidos na morte daquele adolescente que foi com o pai assistir o jogo e tomou um rojão no rosto e acabou perdendo a vida. Mostrou muito bem que não é cadeia, que não é ressocialização que vai resetar esse tipo de torcedor.
A torcida organizada é o mal do futebol brasileiro. Vou cravar isso aqui. E não só no Brasil, vamos dizer em todo mundo. Ah, mas sem a torcida organizada, os times não se empurram. A torcida organizada, ela poderia ser a força motriz do futebol, mas é o mal. O cara se sente no direito de invadir um motel para bater no jogador, o cara se sente no direito de ir lá e matar um adolescente como matou em Oruro, e agora a gente percebe que não muda nada. Os caras estão lá soltos, foram soltos, fez uma campanha toda para os caras serem soltos, foram soltos e estavam lá invadindo hotel. Tava lá batendo em jogador. E ostentando, aí, né? O outro vai lá, mata uma jovem na fila que tava para entrar no estádio, não tinha nada a ver com a confusão. Gente, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. O cara tá dentro do campo com o filho nas costas, quer bater em jogador. Carregando a filha. Pelo amor de Deus, o futebol não vai te levar pra lugar nenhum. Esses caras aí, ó, vocês bateram no Luan, sabe quanto caiu na conta dele essa semana? 800 mil. Talvez você não vai ganhar isso na vida. E você tava indo lá fazer o quê? Você foi lá, reclamou, ameaçou o Gil. Sabe quanto caiu na conta dele essa semana? Uma paulada. E você tava indo lá xingar ele. Você tá indo aí brigar, perder a vida, ficar preso por conta de time de futebol, discutir, tirar sarro, fazer a gozação, brincar um com o outro, faz parte. Agora, meter uma garrafada no pescoço da menina, que não tinha nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Eu não queria começar o programa assim, mas é de maneira indignada. Não dá mais. Não dá mais. Para com essa... Isso é doença, gente. Isso é loucura. O cara se torna torcedor acima de qualquer outro valor. Acima da relação familiar, acima da relação de amizade, da relação de semelhança com o seu próximo. Pelo amor de Deus, é difícil. A gente é um programa de esportes, a gente fala de futebol, a gente analisa futebol, mas essas paixões loucas, cegas, pelo amor de Deus, é um negócio absurdo. Absurdo, Carlão. Perdi até a compostura aqui, porque é algo que me deixa extremamente entristecido. A hora que eu vi que a moça faleceu e sem ter culpa nenhuma, tava na fila para entrar no estádio. Que isso? Olha, Léo, você tocou num ponto assim que vai ao encontro do que eu penso com relação a torcidas organizadas, porque esses caras, eles não brigam pelo amor ao Flamengo, pelo amor ao Palmeiras, pelo amor ao Corinthians. Sabe, o torcedor de futebol é o meu vô que se foi, o amigo do Antônio Lupe, é o amigo do Fábio Scheibe, eu não sei. Esse é o torcedor de futebol que gosta do futebol, não faz do futebol a vida dele, né? Agora, esses caras aí são bandidos, né? São bandidos, um cara que invade um motel e depois vai na rede social ostentando aquilo que fez, né? Como se fosse um troféu. Um cara que é capaz de atirar uma garrafa, né, num ser humano, da maneira como esse torcedor flamenguista ele arremessou. Então esses caras, você vai perguntar de futebol para esses caras, eu tenho certeza que esse flamenguista ele não sabe o que o Zico representou na história do clube dele, esses corintianos não sabem o que o Sócrates representa na história do Corinthians. Não tem a mínima noção das defesas que o Sócrates fez. Não tem a menor ideia. Até as defesas que, hora ou outra, estas torcidas acabam aí levantando uma bandeira, o que eu acho super interessante. Agora, são bandidos, não são torcedores de futebol, não gostam do futebol, apenas então somente eles defendem uma facção, que aí sim é a facção de torcida organizada, que a gente pode chamar também de facção criminosa. E eu vou falar um negócio pra você, que nem eu vi lá ontem na matéria do Fantástico, que o Luan não registrou o boletim de ocorrência, mas 2 amigos do Luan. Luan, tem que registrar, cara. Lógico. Independentemente se você tava com garota de programa, ou com, não sei, com amigo, sei lá o que você faz da sua vida é problema seu. Que também você deveria ter um pouquinho de juízo, se não tá bem, vai ficar se expondo a essa maneira, jogador de futebol às vezes falta juízo, mas enfim, nada justifica, sim. Mas deve registrar, a gente tem que falar aqui, Carlão, a imprensa tem que se colocar de pé sim, nós não podemos ser refém desses caras, nós não podemos falar de torcedor que é bandido e tá no meio da torcida pra matar as pessoas, nós não podemos, vou ficar com medo, amanhã depois eles vão fazer alguma coisa, nós temos que acreditar na justiça desse país. Temos que acreditar nas forças policiais, que nem ontem, o cara foi preso, foi identificado, tem que ser preso mesmo. Os caras que fizeram aquilo com o Luan, o Ministério Público já denunciou, tá certo. Porque daqui a pouco ninguém vai falar nada, todo mundo vai viver refém do que esses caras decidem na cabeça deles, que tem que ser o modelo de torcida. Não, nós temos que falar sim. Não somos nós que estamos errados, não. Agora, você quer colocar a camisa de uma organizada e ir lá empurrar o seu time 90 minutos? Perfeito, cara. Só que isso não te dá direito a sair do estádio e querer agredir o cara que torce pro outro time. Sim. Nós estamos vivendo em um momento que não sabemos discordar.
Nós não sabemos discordar. Se você gosta do A e eu do B, nós não vamos colocar na mesa as nossas opiniões, nós vamos impor as nossas opiniões. Enquanto você não passar a gostar do A também, não vou aceitar. Então é um negócio que me deixa extremamente triste mesmo. O futebol virou um terreno onde a violência, a impunidade, ela começou a reinar, e se a gente não se levantar, não colocar a bandeira de que tá errado, de que não dá para ser torcedor nesse nível, não vamos ficar escondidos deixando isso acontecer. Uma menina, gente, perdeu a vida. Anos. Pelo amor de Deus. Ô, Eliel, e assim, há algum tempo eu já venho falando aqui que o futebol brasileiro, ele tá doente. E aí, quanto mais esses episódios acontecem, menos argumentos a gente tem para sentar e discutir a volta de duas torcidas no estádio. Que é uma coisa que a gente sempre tá aqui, não, mas o espetáculo é bonito, a gente precisa ter os dois o torcedor dos dois times no estádio. Aí a gente vem aqui no microfone para até dialogar com pessoas que são da alta cúpula do Ministério Público, da segurança dos estádios. Ele vem e apresenta todos esses dados, mas olha aqui o que acontece. A gente não tem mais argumento para defender torcida mista, né? As duas torcidas no estádio, porque quanto mais acontecem as coisas, mais o torcedor vai se afastando e mais a gente vai falando sobre esses episódios de violência. Cara, isso não entra na minha cabeça. A pessoa na fila para entrar no Nada a ver estádio. com o evento, Não tava, né, e mesmo de que briga. estivesse também não estaria errada. No Sim. bar onde a briga aconteceu, não tava na fila para entrar no estádio, vem um louco e dá uma garrafada e não dá para passar, não dá pra gente deixar Louco isso não, passar. um criminoso. Um criminoso, um bandido. Porque louco nem tem capacidade de fazer isso. Enfim, né? Bom, 4h15, acho que o tom do Arena hoje vai ser nesse nível, porque, sinceramente, gente, não dá pra gente fingir que nada aconteceu, que foi mais um fim de semana de rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Estadual, não dá pra fingir que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas estamos no ar, com o comando técnico do nosso Eduardo Rodrigues e com o trabalho de streaming do Daniel França. Vamos juntos até às 5 da tarde. Arena CBN. Campinas está completando 249 anos. E você, que faz parte dessa história, está convidado para participar de uma grande festa, com inaugurações e eventos especiais que vão marcar o aniversário da nossa cidade. Acesse campinas.sp.gov.br, confira a programação e participe. Campinas, 249 anos. Realização Prefeitura de Campinas. Você sabia que economizar energia elétrica é com a Tradner? Tem muita gente por aí oferecendo soluções para empresas economizarem com energia. Atenção, empresário! Mercado livre de energia é coisa séria. Segurança, tradição e seriedade você encontra na Tradner, uma empresa paranaense que há 25 anos realmente proporciona economia para os clientes. Se a sua fatura de energia é no mínimo R$5.000, acesse tradner.com.br/quero economizar e reduza até 30% na sua conta de luz. A Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Disponível também nas novas versões automáticas. A Ford Pro tem a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Acesse ford.com.br ou visite uma concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Arena CBN. Quatro horas e 17 minutos de volta com o nosso Arena CBN para você que está com a gente aqui na Central Brasileira de Notícias. Infelizmente uma segunda-feira daquelas, hein? Mas vamos tocando aqui, vamos falando em relação ao esporte, enfim. Heitor Esmeri está com a gente. Heitor, a gente falava aqui no bloco anterior daquela, enfim, né, aquela barbárie que aconteceu envolvendo a torcedora do Palmeiras, que morreu de uma maneira tão trágica, né? Sem sequer ter a oportunidade de entrar em campo ou se defender.
foi agredida de maneira brutal, né, por um bandido que está preso, que isso também seja dito e há tempo, né, de que a justiça seja feita, mas enfim, a principal bandeira é que nós não podemos nos calar. Temos que nos manifestar sempre que atos assim acontecerem, porque como mostrou muito bem ontem a matéria do Fantástico, os caras não estão nem aí para ressocialização, coisa nenhuma. 2 que estavam lá em Oruro invadiram o hotel lá onde o Luan estava querendo bater em jogador. Enfim, boa tarde, Luan. Boa tarde, Liel. Boa tarde, Carlão, Lupe, Fábio Chaib, todos os ouvintes da CBN. A gente vinha falando, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, que o futebol brasileiro estava flertando com uma tragédia. Infelizmente, essa tragédia tirou a vida de uma jovem de 23 anos, num episódio que acho que faz o futebol morrer um pouquinho dentro de cada um de nós, né, que gostamos desse esporte, que para algumas pessoas não é esporte, né? Para algumas pessoas é violência pela violência e nada mais. A gente sabe que o sistema tem várias falhas, a responsabilidade ela é de muitas pontas, mas num caso como esse, específico como esse, é a pessoa em si, né? O que leva uma pessoa a tirar uma garrafa contra outras tantas pessoas. Atingiu a Gabriela, poderia atingir uma mulher grávida, uma criança, enfim, uma perda irreparável para a família. A família falou que o Palmeiras era a alegria da vida dela e que seja, né, um ponto para que muitas coisas sejam revistas. E uma rivalidade, enfim, né, doente. Essa que é a palavra, né? Palmeiras e Flamengo vem fazendo nos últimos anos, e aqui merece muito bem o que eu vou dizer, uma disputa dura, uma disputa firme, uma disputa extremamente acirrada, mas aqui quero destacar um ponto, uma disputa leal, envolvendo os elencos de Palmeiras e Flamengo. Em momento algum, por mais que o jogo seja firme, nenhum atleta foi desleal com o outro, e olha que desde 2017 esses dois times vêm duelando firme, já fizeram finais de Libertadores, finais de campeonatos interessantes do Brasil, final da Supercopa do Brasil, jogos pesados de Campeonato Brasileiro onde o Flamengo ganha do Palmeiras de goleada, e nem assim os jogadores foram desleais. Já tivemos momentos de falas ríspidas entre os diretores, mas sempre com respeito. E aí os torcedores, que não ganham absolutamente nada, entram nessa onda de querer, enfim. Eu fico muito indignado com tudo isso. Bom, 4h20, já há muito tempo, não vou a estádio de futebol e virou um território livre para barbárie. Alto consumo inclusive de drogas, as autoridades põem torcida única e pune ninguém. A tendência é só aumentar. Mandou aqui o Antônio Casarini. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo programa. Eu acredito que tem culpa sim, ou as autoridades, pois não cumprem a lei, e isso só acontece por conta da impunidade. Amanhã ele sabe que um bom advogado e algum tipo de dinheiro pode tirar ele de lá. Infelizmente, o Narciso de Campinas mandou essa opinião em relação ao treinador detido. Boa tarde, o torcedor. Boa tarde, pessoal do Arena, parabéns pelo excelente programa. Eliel, você falou tudo sobre a morte dessa torcedora, reconheço sua indignação, tem que tirar esses doentes, bandidos que não são torcedores e sim assassinos. Dou aqui mais um ouvinte. Participe também, 991869070, o WhatsApp aqui da nossa Central Brasileira de Notícias. Tem gente mandando áudio, né, Bolacha? Vamos ouvir o que o ouvinte, torcedor, está acompanhando o Arena mandou. Boa tarde, Arena CBN. Enquanto estiver só em discurso, cara, não vai punir ninguém, não vai parar, não é a primeira vez e não vai ser a última, essas tragédias. Tem que ter cadeia e discursinho bonitinho, rádio, TV, jornal. Não vai acontecer mais, foi a primeira vez. Tem que ter cadeia, punição brava, senão vai continuar. Concordo, não dá pra gente ficar só no discurso, tem que colocar mais ação nesse discurso, né? Boa tarde, Arena CBN. Discordo um pouco do companheiro aí, eu acho que não é só torcida organizada, é a justiça no Brasil. Isso não é torcida organizada, são facções criminosas soltas nos estádios. A justiça tem que punir, tem que prender e tem que tomar atitude. Não pode continuar mortes e mortes e a pessoa continuar indo no estádio. As pessoas têm que ser banidas do futebol, banidas das arquibancadas. É o que deveria ter acontecido com os caras de Oruro. É o que deveria ter acontecido.
Boa tarde, meus amigos, beleza? Só a minha opinião sobre o tema aí, torcida organizada. O problema do Brasil está nas leis, ou na falta delas. Existem torcedores aí que já foram presos, já foram processados, etc., por outros casos aí de morte nos estádios, e os mesmos estão soltos. Então, não adianta falar que tem que fechar as torcidas organizadas, acabar com elas, enquanto as leis nossas forem desse jeito, aí vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. Beleza? Abraço. Perfeito. Continue participando aí, 99186-9070, o código de área 19, porque estamos em Campinas. Deixa eu pegar um detalhe que me chamou a atenção. O Chaib destacou bem a questão da arbitragem no fim de semana, que é outra coisa também. Nossa, enfim, mas garfaram o Mengão, hein? Não só o Mengão. E o garfaram o Mengão. Sim. O do Goiás foi pênalti. Meu Deus do céu. Foi contra o meu Santos, cara. Foi pênalti. Tá maluco. Não, agora deixa eu falar aqui rapidinho do Pode Mengão. falar, a gente tá ouvindo. Cara, aquele lance em que o Luan pisa no joelho do Bruno Henrique lá no pé. Aliás, teve fratura, né? Ô, gente, vamos ser sinceros, arbitragem. Lesões, sem querer também é falta, Carlão. Fala pra eles, por favor. Ué, foi igual o lance do menino do Londrina, que o nosso Gustavo Salomão. Você acha que ele queria rasgar o Regis, mas não. Foi sem querer um lance pênalti. O que aconteceu com ele? Pênalti foi expulso. E aí o Luan ficou pedindo meia hora de desculpa lá pro árbitro. Não, tá tudo bem, fica tranquilo, não vai ver nada. E o Bruno Henrique tem lesão ligamentar no joelho e no tornozelo. Ô, Fábio Chaib, essa arbitragem aí que você tanto criticou salvou seu time, hein? Mas é um erro. Um fim de semana é um erro a favor, outro fim de semana é um erro contra. Não, acho que não tem roubo, não tem má condução, má intenção dos árbitros, é apenas ruindade mesmo, infelizmente. A arbitragem brasileira não é boa. Vimos um jogo do Grêmio também ontem, para mim um pênalti claro para o Grêmio, o jogador foi puxado. O juiz não foi nem no VAR ver isso, daí fora da área o juiz foi lá e deu cartão também no lance igualzinho. No cuidado mesmo, infelizmente a arbitragem brasileira só traz polêmicas a cada final de semana, a cada rodada. O lance do Luan, Carlão? Um lance forte, um lance que originou, estou até com a matéria aberta aqui, o Bruno Henrique sofreu um estiramento ligamentar. Agora, com um lance que merece punição, sem dúvida alguma. Agora, com relação ao lance do Richard Rios no Everton Ribeiro, sinceramente, assim, depois com o VAR, aí eu percebi que poderia ter sido marcado o pênalti. No momento, eu estava acompanhando o jogo, então, achei um lance meio que normal. Foi a mesma coisa de Goiás e Santos. Foi pênalti pra você do Richard Rios no Everton Ribeiro? Depois com o replay eu achei que foi. Então foi pênalti agora no jogador do Santos, mas nem com o replay. 35 replays. Ali foi ombro a ombro. Gente, mas o cara não tá olhando a bola, ele tá olhando só o corpo do jogador do Santos. Ombro a ombro, não tem nem como ser pênalti. Calão, foi muito pênalti. Achou? Eu tô com... Quem era o Braulio que tava lá, né? O Bruno Arleu. Bruno Arleu. Tô com o Bruno Arleu. Você não achou pênalti, Lupe? O do Luan no Palmeiras? Não, o do Richard Rios no Everton Ribeiro. Ah, foi pênalti, hein? O do Santos? Não, o do Santos não foi, não. Meu Deus do céu. O do Flamengo foi pênalti. Foi pênalti? A favor do Flamengo, foi pênalti. E por que no do Santos não foi se o lance é igual? Não foi. Como não? Sabe foi ombro a ombro. O cara, o jogador do Palmeiras era o Richard Rios. Richard Rios no Everton Ribeiro. Ele faz ali, tenta fazer a proteção, olha o jogador do Flamengo e faz a carga nas costas. O jogador do Santos, ele está correndo, o jogador do Goiás, olhando em direção à bola. Por exemplo, eu vou sentar aqui no microfone, mas sem saber onde está o microfone. Eu trombo com você. Cara, desculpa, Eliel. Acidente de trabalho, meu amigo. Claro, mas não pode, é falta. Você tira a minha oportunidade de chegar até o microfone. Não, eu que vou pro microfone. Você já tá no microfone, tá posicionado. Eu trombo com você, ô, Eliel. Desculpa. Então, quantas vezes o André Berenguel já bateu com um velho aqui na rua, com senhores de idade que passam aqui pela avenida? E aí você tá misturando as coisas, cara. Ele pede desculpa. Desculpa. Não, no futebol eu posso dar um pontapé no outro e falar, desculpa aí, velho. Não, mas foi nem falta. Calma aí, não. Vamos colocar ordem na casa aqui. Falta. Quando você tá jogando bola, você vai lá, vai dar um chute pra fazer o gol, certo. O zagueiro chega antes e dá um toquinho na bola, você chuta a perna dele. Foi sem querer? Falta sua. Ah, mas então por que do Santos não foi pênalti? Porque não foi pênalti. Pelo amor de Deus. A bola tava viajando, o cara ia fazer um corte de cabeça, aí ele trombou com ele. Vocês precisam parar foi de pegar sem no pé querer do querendo. Que isso. Deixa eu chamar uma opinião lúcida
Uma opinião clara. Ele quer que alguém sobre o que fale que foi aconteceu. pênalti. Por favor, Heitor Esmeriz, é difícil lutar sozinho aqui, velho. Difícil. Vai continuar sozinho. Cara, que nojento o cara marcar o pênalti. Eu achei estava torcendo disputa pro de espaço. Santos desesperadamente. Disputa de espaço. Mas se disputa de espaço, você Ombro tira a o ombro. meu. Não é pênalti? Mas tirou com o ombro, isso é permitido pela regra, pelo Mas jogo. o cara só tá olhando, não olha pro. Ele só olha pro marcador, não olha pra bola, ele atropelou. Eu revi o tem. lance. Acho que você tá equivocado. É a minha opinião. Não tem como ser pênalti. Se você voltar Só o Eliel e o Bruno Arleu. Se você voltar no final de semana anterior, no clássico entre Botafogo e Vasco, o Klaus não deu um pênalti que o cara deu uma empurrada muito pior que do Santos e Goiás, um jogador do Botafogo, o cara do Vasco. Sim. O Klaus não deu pênalti. Vocês não estão levando em consideração a fase do Santos. Vocês não estão levando em Então o consideração árbitro a fase do Santos. ele tem que olhar a tabela. O time ia completar essa semana 2 meses sem vitória, Carlão. Não, a vitória foi legal, importante. Eu gostei Pô. da vitória do Santos, mas da maneira como ela aconteceu, ela poderia ter sido muito mais tranquila. 3-1, mas a fase tá tão ruim que o Santos quase que O apronta. problema não é a discussão do pênalti. O problema do Santos foram os 3 gols que a equipe deixou o Goiás fazer. Gente, com Não deixou o Goiás fazer 3 gols. O Santos tomou 3 gols, Lupe. Foram 3 gols muito bem trabalhados. Trabalhados aonde? Uma pancada de fora da área, que isso De é cabeça. imponderável. Uma cabeçada depois do Pênalti. escanteio e um pênalti. Tá, mas por que não tinha ali uma marcação mais forte no jogador que chutou do fora da área? Mas você vai adivinhar? Cara, Então contrata mágico pra jogar no Santos, Foi ué. pro intervalo, eu falei, poxa, o Santos vai ganhar com tranquilidade. Não vai, Eu esqueci, Carlão. era o Santos, O Santos, Tá vendo? A o opinião Goiás de foi vocês roubado. Meu É Deus do difícil. céu. A opinião de vocês ela é travestida de um ranço do Santos, então não O dá Lupe pra... conhece os amigos lá de Eu Goiânia. gosto do Vila, do Tigrão, eu tô a favor do Goiás. É. Difícil. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso, Heitor? O Goiás foi prejudicado ontem na Vila Ah, Belmiro. pelo Acho amor que você falou para levar em consideração a fase do Santos, até brincando, né? Mas eu acho que pesou o fato de ser o Goiás do outro lado ontem nessa decisão do árbitro. Eu vou pro repórter CBN. É difícil lutar sozinho, eu entendo. Repórter CBN. Segunda-feira, 10 de julho de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal no âmbito das investigações que envolvem o senador Marcos Duval. A oitiva foi marcada para quarta-feira. Duval foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF no mês passado. Ele é acusado de tentar obstruir o inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu o homem suspeito de estuprar 4 mulheres durante uma falsa entrevista de emprego no Aeroporto Internacional do Recife. Em entrevista à TV Globo, uma das vítimas disse que o recrutador usou como pretexto a simulação de uma revista íntima para praticar os abusos, após mostrar que estava armado. O suspeito do crime é um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços no terminal. O caso ocorreu no fim de junho. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas depois do desabamento de uma rampa durante um festival no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O número de vítimas, no entanto, pode ser ainda maior, já que pessoas procuraram atendimento de saúde por conta própria. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Quase 61 mil pessoas morreram de calor na Europa no verão de 2022. A informação faz parte de um estudo divulgado nesta segunda-feira na publicação Nature Medicine. Sem medidas adequadas, o continente pode registrar mais de 94 mil mortes causadas por ondas de calor em 2040, de acordo com a estimativa da pesquisa. O estudo foi elaborado por cientistas de um Instituto de Saúde francês e do Instituto de Saúde Global de Barcelona. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
São 4 horas e 33 minutos. Deixa eu pegar uma opinião lúcida aqui em relação ao jogo do Santos. Ó, o Mário vem falar do trânsito aqui. Mas olha só, para vocês, cronistas esportivos, pegarem de exemplo. Mário, lance de pênalti claro do Goiás em cima do Santos, não foi? Boa tarde para você. Você não luta sozinho, Eliel. Pênalti claro. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Boa semana a todos. E opinião imparcial, pura, sem nenhuma paixão. Obrigado, Mário. Agora, por favor, diga para o Antônio Lupe como fica a situação das estradas nessa segunda-feira. Vamos lá, então. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro. O ouvinte perde tempo na chegada para a região do Nova Aparecida por conta do excesso de veículos aqui em Campinas. Então, atenção quem vai em direção da rodovia Anhanguera e ainda ali na altura do quilômetro 144, mas no sentido de Jacareí, atenção, aconteceu um acidente, um carro acabou colidindo ali contra uma defensa metálica e esse acidente no quilômetro 144 no acesso da pista principal para a pista marginal da Dom Pedro. Então, atenção também quem vai em direção de Jacareí. A informação que a gente tem da concessionária, Eliel, é que essa vítima já foi socorrida, teve ferimentos ali moderados, ainda há um trabalho acontecendo, então atenção à altura do 144. Falando também de outro ponto da região, rodovia Campinas-Mogi, por enquanto, não tem dificuldade, tanto em direção de Mogi, quanto na chegada aqui a Campinas. Eliel. Obrigado, Mário, pelas suas informações e pela sua posição totalmente imparcial aqui no nosso Arena CBN 4h35. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Cidade de quem desbrava oportunidades e constrói desenvolvimento. Por onde a gente anda, um sorriso e uma vontade enorme de empreender. Vencer. Reunimos quem a gente ama para um belo passeio. E damos luz ao conhecimento com pesquisas de ponta e inovação. Porque inspiração é a nossa maior riqueza. Campinas está sempre de braços abertos, celebrando as conquistas e pronta para o futuro. Parabéns pelos seus 249 anos. Uma homenagem CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 35 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Tem muita gente mandando mensagem aqui, ó. Na resenha do almoço, assistindo o Globo Esporte, meu irmão santista disse que o árbitro foi apito amigo. Seu irmão não é santista não, viu? Pode ter certeza que não é não. Teve gente mandando mensagem aqui, ó. Acredito que a lei adequada seria crimes de violência, sem morte pelas facções do futebol, 30 a 50 anos de prisão, sem benefício, homicídio e feminicídio, prisão perpétua, porque as famílias perderam seus entes perpetuamente. É isso, ou a impunidade ou punição desproporcional leve. Estimulará ainda mais essa guerra vitimando inocentes. Que isso, hein? Bela opinião do Adriano. Obrigado, Adriano, do final 94 aqui, pela sua mensagem. Boa tarde, concordo com o pênalti em cima do Flamengo, mas se houvesse o pênalti não teria saído o gol do Flamengo. Foram poucos minutos de intervalo de um lance para o outro. Abraço a todos. O ouvinte quis dizer o seguinte, que se eles tivessem marcado pênalti para o Flamengo, talvez não teria sido criado o lance de gol do Flamengo. Entendi. Então não seria um 2-1. Poderia ter sido 1-1 do mesmo jeito com um gol de pênalti. Entendeu, Carlão? É um exercício de previsibilidade. Gostei. Mas deu pra entender. Deu pra entender. Sensacional. Outro ouvinte mandando aqui, enquanto existir torcida organizada não vai mudar nada. Um questionamento, o que a torcida agrega hoje ao futebol? Torcida organizada, pergunta o ouvinte. Se agrega algo, é mínimo, frente a tudo de ruim que proporciona. Mensagem do nosso ouvinte tem a parte aqui na boa CBN. De torcida organizada, a gente sabe que algumas ações sociais, mas, cara, quando a gente se depara com estas situações envolvendo a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo, o que aconteceu com o Luan na semana passada, o cara que xingou o Gil, ele não era de torcida organizada no hotel, pelo menos não estava ali fardado, né? Como passionalidade. Imbecilidade, né? O cara que vai no hall de um hotel pra xingar um jogador de futebol, fora do horário de trabalho, fora do horário do jogo, é imbecilidade. Ô, Eliel. Oi. Eu posso dar um recado aqui? Ô, Lupe. Por favor. Ô, meu cara. Claro. Obrigado. Que não. Ô, Bolacha, põe mais um ouvinte aí, por favor. Boa tarde a todos.
Eliel, perfeita reflexão. Lembrando que todos esses dirigentes que se reúnem, facilitam compra de ingresso, deixam esse pessoal entrar no CT para ameaçar jogadores. O Luxemburgo jogou o Luan no meio da torcida, o cara não tá nem jogando. Ele falou que era a responsabilidade da torcida. Toda essa gente tem responsabilidade. Toda essa gente tem que sair do futebol, senão vai acabar. Daniel. Obrigado, Daniel, pela sua opinião. É isso aí. Pode falar, Luke. O que você ia falar? Muito obrigado. Fica à Você vontade. sabe que nós... Aliás, começou o programa tão ao contrário que você não explicou que o sarcófago mudou, né? Mas hoje foi diferente. Hoje o momento não pedia isso. Tá bom. Então daqui a pouco a gente põe a música, tá tudo separado, tá tudo certo. Porque pra quem não sabe, o sarcófago ele mudou. Ah, entendi. Então assim, mas hoje o seu editorial ele foi perfeito e merecia espaço aqui no Arena. Todo mundo sabe que nós estamos numa semana de festa. Sexta-feira é o aniversário da nossa Aniversário de gloriosa Campinas. Exatamente. Cidade das Andorinhas. Vamos tomar uma para comemorar só porque é o aniversário de Campinas. Princesa do Oeste. Exatamente. E em comemoração ao aniversário de Campinas, para quem é apaixonado por esporte ou quer conhecer melhor o esporte, do dia 10 de julho até o dia 10 de agosto, das 5 às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta só. Isso. Haverá o aulão de boxe em vários pontos. Haverá o quê? Aulão de boxe. Aulão. Aulão de boxe. Em vários locais aqui do centro de Campinas, como por exemplo em frente à Catedral Metropolitana aqui da nossa cidade, em outros lugares também através de parceria com academias da cidade. Inclusive, gostaria de mandar um grande abraço para o mestre Barbosa. Ele faz parte do CT Bravo de Souzas e que também estará dando aí aulas para quem quer conhecer ou gosta do esporte. Quando vai ser esse aulão aí? De 10 de julho, começa hoje até 10 de agosto. Eu vou lá desafiar o mestre Barbosa, então. Eu quero ver se você Eu vou. culhão pra isso. 5 minutinhos sem perder a amizade, mestre. Mas só vale da cintura pra baixo pra não desfigurar. Tá dado o recado. Tá combinado, então, aulão de boxe pra quem quiser saber mais desta modalidade, que nós temos grandes nomes. Maguila, Éder Joffre, mais recentemente o Whindersson Nunes. Não, Whindersson não. Acelino Popó Freitas. Grande Popó. Esquiva Falcão. Esquiva Falcão. Você sabe que o nome dele é assim? Porque quando era pequenininho, ele treinava boxe, mas ele esquiva Falcão. E ele não esquivava. Pum na cara. Aí quando ele esquivou, virou esse fenômeno que a gente tem visto aí. Tem mais ouvinte mandando áudio, põe no ar pra gente. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde, amigos do Arena. JP de Moraes, Padre Anchieta. Tá chovendo aí, JP? Eu queria deixar aqui a minha indignação com o ocorrido com a torcedora do Palmeiras e dizer que, na minha opinião, o problema é a impunidade, né? O Eliel aí falou de cadeia, mas é esse que é o problema. Esses caras não vão pra cadeia. Vai daqui, vai dali, os caras aparecem de novo. Então eu acho que eles se escondem atrás dessa impunidade e isso acaba dando coragem para eles fazerem esse tipo de coisa. Então acho que tem que acompanhar esse caso aí e não sei se a imprensa, né, não deixar esfriar essa notícia para ver até onde vai e ver se esse cara vai ser punido. Porque quando tem punição, eu acho que se não resolver, pelo menos ameniza muito o problema. Boa. Tá chovendo concordo. aí, aqui tá chovendo. Parecia um barulho de chuva mesmo, né? Será que tá chovendo? Tá chovendo aí, Fábio Scheibe? Aqui tudo tá chovendo sim, agora parou, mas tá um pouco nublado ainda, garoando, viu? Tá chovendo aí no alto do São Gabriel, Heitor Esmeriz? Por enquanto não, Eliel. Tá chovendo na Benjamin Constant, Carlão de Freitas? Então, até o momento que eu me preparava para vir ao estúdio, não estava chovendo. Tava aquele tempinho nublado, como disse o Luke. É isso aí. Eu gosto de tempo nublado, sabe por quê? Porque dá aquela amenizada na temperatura. Isso. Dá uma diminuída no calor, sim, né? Sim. É isso aí. Eu particularmente prefiro. Muito bom. Ô, Carlão de Freitas, Vamos o Timão venceu e você cravou aqui que ia dar Atlético Mineiro. Cravei, verdade. Responsabilidade no palpite. Cravei errado, talvez o Luxemburgo tenha usado isso para motivar. Eu acho que ele pegou a gravação. Na verdade, todos vocês foram no Atlético Mineiro. Verdade. Você, Antônio Lucas, não. E Heitor Esmeriz. O Esmeriz foi. O Esmeriz eu tenho certeza. Eu não tô lembrado do meu palpite. E você disse que o Corinthians venceria com gol de Roger Guedes, né, Luke? Eu disse que o Corinthians poderia vencer com gol de Roger Guedes.
Mas foi uma vitória importantíssima para o Corinthians, alivia um pouco a pressão que já estava em cima do técnico Vanderlei Luxemburgo, vence um adversário forte. Que maldoso. Vence um adversário forte, tem a Copa Sul-Americana pela frente, que o Corinthians não vai priorizar, mas o Luxemburgo necessitava dessa vitória, o Corinthians precisava dessa vitória para afrouxar um pouco aquela corda da zona do rebaixamento, que dá um pouco mais de confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro. Uma vitória inesperada. Não sei se o mais otimista corintiano estava acreditando na vitória sobre o Atlético, mas ela aconteceu. Imponderável do futebol. Falar um negócio pra você, esse Galo também, hein? Esse Galo é uma mãe também, hein? Pelo amor de Deus, hein? É muito isso também, né? Tem o lado do Corinthians, obviamente, um resultado muito importante. A gente fala, né, de uma partida difícil por ser o Atlético Mineiro no Mineirão, mas a atual fase do Galo com o Felipão, o time não tá se encontrando. Bom pro Corinthians, soube aproveitar esse momento do Atlético Mineiro para dar essa respirada na tabela e aliviar um pouco a crise, jogando ela pro outro alvinegro, no caso o Atlético. Será que... Isso é peru, né? É o Galo. Será que isso foi um sinal do que vai acontecer na próxima quarta-feira, no jogo da volta entre Corinthians e América? Será amanhã. Não, sábado. É Sul-Americana. É sábado, porque tem a Sul-Americana, é verdade. Bem lembrado, Fábio Chaves. Amanhã tem o jogo dos universitários contra os corintianos. Mas esses universitários foram bem. Eles passaram de ano tranquilo. Diferente dos estudantes. Os estudantes de Mérida, eles ficaram pelo caminho. Eles vão ter que cursar de novo. O ano deles foi? Foi uma lástima. É sábado, né, Fábio Chaves? Então, assim, sábado, Exatamente. será que... E a vitória do Atlético, do Corinthians contra o Atlético foi no sábado. Tudo conspira para uma classificação do Timão contra o Coelho. Que viagem. Meu Deus do céu. O que você tá bebendo antes de entrar no Arena? Tá parecendo o mercado. Se o Corinthians eliminar o América, eu venho fantasiar de coelho aqui na semana. Boa. Pode preparar. Coelho da Páscoa fora de época. Tá gravado aí, hein? Pode pôr. Tá gravado. Aliás, em dias se o Corinthians passar. Se o Corinthians passar do América, eu venho de coelho aqui. O Corinthians nunca perdeu em dias nublados, em que a Copa do Brasil foi definida num sábado. Em Itaquera, às 4h30 da tarde. 4 horas da tarde. Obrigado. E o metrô passando lá do contrário. Dificilmente o Corinthians perde. Obrigado, viu? Mas que resultado também, pelo amor de Deus, hein? E o seu Flamengo aí, hein, Scheibe? O Flamengo tinha tudo para ter ganho do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, né? Só deu o Flamengo. O Palmeiras fez 1-0 no primeiro tempo, aproveitando o time misto do Flamengo, né? Teve mais oportunidades, mas acabou não concretizando todas as chances, né? Fez o primeiro gol com o Dudu, teve mais oportunidades, mas acabou voltando para o segundo tempo bem abaixo do primeiro. Já o Flamengo, com o Sampaoli no segundo, colocou os titulares, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, faz muita diferença. O Flamengo teve oportunidades, criou mais, o Palmeiras só viveu de contra-ataques, não jogou, e Abel Ferreira teve que colocar até 3 zagueiros no final, até 4, né, para segurar o ataque do Flamengo, e o 1-1 acabou sendo até injusto para a equipe carioca, que poderia ter ganho do Palmeiras no segundo tempo. Pois é, eu fiquei com essa sensação, e vou pegar um gancho que o Fábio apontou aqui para trazer o Heitor também para falar sobre o Verdão, até porque o jogo foi interessante, mas houve uma queda de produção enorme no segundo tempo, hein? Enorme, o time deixou muito a desejar, deu espaço, se não fosse o Bruno Mendes, perderia o jogo, empataria em casa, hein, Heitor? Um jogo de 2 tempos completamente distintos, né? O domínio total do Palmeiras no primeiro tempo, perdeu a chance de conseguir... O Bruno Mendes é o do Guarani, eu já emendei o Guarani aqui. Ah, já emendou o Guarani? Então bora lá. Põe no pacote aí, Heitorzinho. Mas o jogo do... Então é sobre o Guarani o assunto agora, né, Eliel? Criou um trevo agora. Deu tela azul aqui. Vocês estavam muito preparados, mas eu peguei. Eu ia pegar um dia, tá vendo? Aí, ó. Fui aqui levando pro Verdão, primeiro tempo bom, segundo tempo você ruim. já vai pensando... Vai fazer, você se equivocou no primeiro tempo bom. Tudo bem, mas faz parte da ludibriação, entendeu? O mais legal foi a hora que eu falei, se não fosse o Bruno Mendes ali... Aí eu achei que você só confundiu o nome, entendeu? Eu falei, confundi com algum jogador do Palmeiras, vamos embora falar do Palmeiras. Mas sobre o Guarani contra o Londrina, a gente falou na sexta-feira aqui, né, que era um jogo pro Guarani, em teoria, conseguir uma vitória convincente até para
retomar a confiança, mas não foi isso que aconteceu, né? Arrancou uma reabilitação na raça, o Regis literalmente deu sangue para o Guarani conseguir essa vitória, né? No lance com o Salomão ali já no fim. Um jogo que o Guarani oscilou bastante. Começou, teve uns primeiros 5 minutos ali que tentou se impor, o Londrina rapidamente fechou os espaços, depois o Guarani teve uma jogada pela direita em que conseguiu vencer, sair dessa marcação do Londrina, abrir o placar, voltou a cair o nível, baixou a tensão, tomou um gol de bola parada, e no segundo tempo só acordou nos minutos finais. Deu uma pressionada, teve o lance do Regis que o Bruno Mendes garantiu a vitória. Importante, pela postura de acreditar até o fim, na tabela também, um resultado que deixa o Guarani ali um pouco mais próximo do G4. Começando a digamos assim, retomar o sonho do G4, né, Carlão? 25 a 30, né, pontos, eu digo, Novo Horizontino é o quarto do G4, é possível. Agora o Guarani vai precisar melhorar o rendimento, o nível de atuação. Não fez um bom jogo contra o Londrina, foi envolvido no poder de marcação do time paranaense, que é um time fraco, é um time fadado ao rebaixamento. O Londrina fez aquela marcação alta, marcação sob pressão, o Guarani confundiu muito na saída de bola, errando muitos passes. Os dois Matheus, né, que a gente falava, eles fizeram muita falta em Ribeirão, mas contra o Londrina foram muito mal. Mas o Guarani venceu, como disse o Heitor, valeu a persistência, a luta, a entrega. O próprio Regis, no lance do pênalti, ele procurou, né, o contato, logicamente, para buscar a melhor jogada e conseguiu, né? Vamos esquecer ali os acontecimentos, mas ele conseguiu o pênalti que deu a vitória, a bela cobrança do Bruno Mendes, mas vai precisar melhorar demais se quiser fazer um jogo parelho contra o Criciúma. Agora, deixa eu dar, como diz Antônio Lupe, dar relevo a uma situação que eu, sinceramente, eu não gostei. Sábado no Estádio Brinco de Ouro, um recado para o seu Matheus Bueno. A gente entende que o futebol, todo mundo luta para vencer, estas discussões no meio do jogo, elas acontecem, no dia a dia elas acontecem, mas ele foi acima do tom com o menino Ian. Eu acho que foi desnecessária aquela bronca que ele deu no Ian. A bronca era válida, mas a maneira como ele fez pro Ian, apontando o dedo, falando alto, na frente da torcida do Guarani, expondo o menino de apenas 17 anos. Aí no final ganhou, tudo fica tranquilo. Faz parte do jogo, a gente luta pelo melhor, luta pela vitória. Tudo bem, Matheus Bueno, mas vamos com calma. Dá uma segurada, porque você é o Matheus Bueno. Você não é o Renato Pemucho, você não é o Fábio Augusto, você não é o Fernandão, que passaram pelo Guarani. Então dá uma segurada, porque o menino é da base e ele se intimidou com o tamanho da bronca que você deu nele durante o jogo contra o Londrina. Nada a acreditar, viu? Eu também não tenho não gostei, mas sincero, foi muito ruim. É que o Lucas estava atrás do gol, foi bem na nossa frente ali. Cara, não foi legal. Não foi expõe, legal. né, o garoto pra torcida. Que isso, pô. Tanto é que depois, aí teve a parada técnica. Tanto é que os veteranos chegaram, né? Isso. Teve a parada técnica, qual foi a primeira atitude do Humberto depois? Tirou o Ian. O Pegorari foi lá, conversou com ele. Eu entendo abrir a cobrança, ela faz parte. Agora, poxa, primeiro jogo do menino, o menino tava mais ou menos na partida. Pô, você dá uma bronca daquela. Também, poxa. Né? Quem que fez isso? Matheus Bueno no Ian, 17 anos. Mas ele deu uma bronca, Léo. Não, perfeito, mas quem que é mesmo? Entendi. Eu tô igual o Daverson aqui procurando a camisa do Matheus Bueno. Sabe? Dá uma olhadinha na camisa do Matheus Bueno. Quem é você mesmo? Pô, tá louco, ele acabou com o menino, cara. Ô, Matheus Bueno, chupou gelo com quem? Pelo amor de Deus. Dividiu vitamina C com quem? Pô, você é um bom jogador, mas dá uma segurada, velho. Pelo amor de Deus, quer crescer pra cima do Juvena? Tem que cobrar o treinador. Mas tanto é que os veteranos perceberam que foi acima do tom. Claro que foi. Que o Pegorari pegou o menino, falou, ó, Ian, ataca pelo gestual, ataca o espaço, ganha a linha, tal. Pô, mas conversando, cobrando da maneira que tem que cobrar. Agora, pô, o Matheus Bueno gesticulando, falando, xingando. Querendo jogar pra torcida. Tá de sacanagem. É isso. Que nem de Joel Santana e tá de brinquedo entre mim. O próprio Regis, né, na parada também foi conversar com ele, Que isso. Fiquei nervoso agora também. Você quer falar da Ponte Preta, Lu? Você assistiu o jogo, acompanhou o jogo inteirinho? Eu trabalhei no jogo, Não, você assistiu. Quem trabalhou foi o Cabela e o Gabriel Castro. Não, eu trabalhei. Não fala assim, não, porque o que o ouvinte vai pensar? Eu fico fazendo o quê aqui? Assistindo o jogo? Tá, ok, mas eu trabalho de vez em quando, falo umas besteiras e tal. Mas foi uma vitória importante da Ponte, hein? Terceira seguida, há muito tempo não acontecia isso. E um time que ainda tem algumas dificuldades, porque jogou praticamente todo o jogo com um atleta a mais. Teve condições. Aliás, Paulo Baia, hein? Que tá jogando o tal do Paulo Baia. Bate muito bem na bola, hein, golaço, né?
E a Ponte conseguiu aí, meio que aos trancos e barrancos, furar a retranca do Avaí com o gol do Felipe Amaral de fora da área, que foi a estratégia utilizada e é válida, o chute de longa distância. A Ponte tentou vários desses chutes, só que o Avaí assustou. E no último minuto, os deuses do futebol... Cara, aquela bola eles até agora queriam a vitória da Ponte Preta, velho. porque o Denilson perdeu um gol incrível no último lance do jogo. Mas o que importa é o resultado final, 1-0, o Macaca venceu, tá bem, se distanciou da zona do rebaixamento, tirou um pouco ali a corda do pescoço, dá tranquilidade pro Felipe Moreira. Cara, se colocar de novo o replay lá no Globo Esporte nos melhores momentos, o Heitor vai entrar. A bola viu? entra, sem dúvida. Não põe replay daquele lance lá não, que isso, velho. De frente pro gol, na entrada da pequena área. Não, e é só o centroavante. Só, o camisa 9. Só isso. Eu acho que era Isso estreante, explica- né, Denilson? Isso explica a situação do Avaí. Nossa. Que isso, gente, que bola. Eu vi gol, o Cabelo ficou perdidinho na narração. O Cabelo pediu impedimento. Ele não entendeu nada, Falta. parece o Kleber Machado. O Bandeira não viu nada. O Eliel tocou no ponto e falou assim: se você assistir o jogo de novo, a bola vai entrar. Me falaram: se você for acompanhar os melhores momentos, tenha cuidado com esse lance, porque ele vai entrar. Porque, rapaz do céu. Não, parece o Kleber Machado Como que é a lá. fase no futebol, né? O negócio é inexplicável. E só um detalhe, ele trouxe já, né? O Fábio Santos foi julgado agora, né? Tipo, podia pegar 12 jogos, pegou só um. Foi julgado agora à tarde pela expulsão contra o Sport, pela 12ª rodada. O gancho podia variar de 4 a 12 jogos pela denúncia de agressão, mas a defesa da Ponte conseguiu desqualificar essa denúncia de agressão. Ele pegou só um jogo, já cumprido. Então, se ele não tivesse sido expulso contra o Avaí, ele poderia jogar sábado contra o Tombense. Mas como ele foi expulso contra o Avaí, agora ele volta contra o Juventude. 20 jogos, 10 amarelos e 1 vermelho de forma direta. É muito cartão para um jogador só numa temporada com esse número de jogos, né? Sem dúvida. Bom, o ouvinte tá nervoso aqui porque a gente pegou no pé do Matheus Bueno. E tá dizendo quem são vocês na fila do pão pra falar assim dele. Tá certo, a gente não sabe chutar a bola. Se você rolar pra gente, gostei. vai cair na bola. Mas a gente aqui... Não gostei. Pode falar o que quiser, mas eu não gostei do tamanho da bronca. A bronca é válida, faz parte do futebol. Agora, a maneira como expôs o menino de 17 anos, não foi uma maneira legal. É isso. Oi, Leão. Porra, que susto. Pois não, Chaibe. Uma notícia que é surpreendente até do mercado da bola agora. O chileno Arturo Vidal trocou o Flamengo pelo Atlético Paranaense. Furacão, então, vai contar com o chileno até o final de 2023. O Vidal tinha contrato com o Flamengo até o final de 2023, mas está indo agora já, nesse mês de temporada, para o Furacão. Vai jogar Libertadores e Brasileirão, além da Copa do Brasil também pelo Furacão. A notícia é surpreendente até, né? Chileno Arturo Vidal, então, no Atlético Paranaense. Eu disse pra vocês que ele iria continuar no rubro-negro. Vocês não acreditaram. Verdade. Mudou de estado? Mudou. Mas continua no rubro-negro. Bom, e ainda tem uma notícia na capa do Globo Esporte dizendo, um jornal espanhol destacando, que o Neymar foi oferecido ao Barcelona, que recusou a volta do Neymar. E isso segundo fontes estrangeiras. Que fase do Neymar também, hein? Você, dirigente do Barcelona, recusaria, Heitor? Depende muito dos moldes, né? Do acordo, de como me ofereceram, de quanto seria o contrato, de quanto eu teria que pagar. Eu colocaria na balança. Com certeza, assim... Se fosse há 2, 3 anos atrás, não sucumbiria em dizer, venha. Mas no atual estágio, eu particularmente vendo o Neymar sem o foco voltado para o futebol, dependeria muito das condições dessa oferta. E aí o ouvinte, antes da gente ir pro intervalo e trazer o sarcófago, porque o sarcófago tá diferente. Pra quem não sabe, mudou. O ouvinte mandou aqui, ó. E agora, o meu respeito a vocês que leram a minha crítica no ar. É isso aí. Boa. Aqui, tá vendo? Legal. Aqui não tem filtro. Quer dizer, mais ou menos. Tem um certo filtro. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Porque mudou o sarcófago, né? Você Mudou? tá fazendo? Mudou. Ah, você me conta já já. Arena CBN.
A Estância de Amparo será palco de 7 a 23 de julho do maior festival de inverno gratuito do estado de São Paulo. Shows com grandes nomes da música brasileira e muitas atrações para os mais diversos gostos e idades. Veja a programação completa nas redes sociais e no site da Prefeitura da Estância de Amparo. Inesquecível como nunca, Festival de Inverno de Amparo Solidário. Leve a doação de 1 quilo de alimento ou uma peça de roupa. Prefeitura da Estância de Amparo. Governo de Transformação. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Saudade, hein? Sorte grande. Pra quem não sabe, mudou. Poeira 2003. 2003 ou 2002. Foi Copa do Mundo, né? 2002 ou 2003. Não, mas você tem que decidir. Tá. 2006. Pera aí, então. Olha, o que errar, hein? Já abriu, Bolacha? Boa. Pra quem não sabe, o sarcófago mudou. A música a gente coloca no começo, mas hoje foi um programa que não tinha condições. Sim. Essa música de Ivete Sangalo, Sorte Grande. Sorte, todo mundo acha que chama Poeira, não, chama Sorte Grande. 2006. Só um minuto. Ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve a Ponte Preta. 2006. Que entrou em campo para enfrentar o Fluminense. A Ponte, ela tinha, sabe quem? O Gabriel. E o Fluminense tinha o Rodolfo. Zagueiro. Isso. Rodolfo. O goleiro. Rodolfo. Isso. Goleiro. 2003. 2003 para Eliel. E você, Carlão? Eu vou de, como 2002 foi a Copa, eu vou de, foi o tema, né, junto com aquela música do Zeca Pagodinho, mas eu vou de 2001. 2001. Isso. Boa. E você nem passou a escalação, né? É depois, né? Calma. É o que o sarcófago mudou. É porque mudou. E aí, Fábio Scheib? 2004. E aí, Heitor? Eu vou com o Fábio Scheib, 2004. 2004. Heitor... Zagueiro Gabriel pela ponte. Heitor Esmeriz e Fábio Scheib, hein? Essa dupla dinâmica. Posso desvendar aqui o mistério? Pode, porque nós estamos... Parabéns a você, Fábio Scheib e Heitor Esmeriz, que erraram. Os dois erraram. E você deu parabéns? O Carlão errou também. Deu parabéns. E o Eliel acertou. Parabéns! 2003. Dessa vez eu vou ser honesto, foi no puro chute, velho. Eu sei, a gente sabe. A Foi no Ponte puro Preta chute. venceu o Fluminense por 3-0. A Ponte Preta tinha, segura, torcedor da Macaca, Lauro, Gabriel Santos, Gerson, Alain e Marquinhos, Ronildo, Adrianinho, Roberto e Romeu, Nenê e Fabrício Carvalho. Quem que era o treineiro? Dessa ponte aí? Dessa ponte aqui. Eduardo Batista. Abel Braga. Fluminense, segura, torcedor carioca, Kleber, Rodolfo, Zé Carlos, Jonathan e Jadilson. Nossa senhora. Marcial, Lopes, Marcão, Izada, Sidney e o Sorato fazia gol. Quem que era o técnico do Fluminense? Oswaldinho? Não. Luxemburgo. Não. Quem? Não. Falta o Heitor. Tô pensando aqui. Joel Santana. Não era. Santana? Não, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. 3-0 pra Macaca, que venceu o Fluminense por 3-0. É isso. Não caiu depois desse 3-0, Renato, não? Rapaz, caramba, isso era Brasileirão? Brasileirão. Que isso. Muito bom o jogo de hoje, viu, Lupe? Ah, obrigado, cara. Excelente. Você mandou bem. Ah, que isso. Faz assim, não que eu começo a chorar no ar. Boa semana pra você, Lupe. Boa semana pra todo mundo. Chegou o Repórter CBN. Vambora! Valeu, até amanhã. Um abraço. Valeu. Repórter CBN.